Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Panoramic FS e hoje eu quero fazer um complemento de um vídeo que eu já fiz há um tempo atrás. O vídeo que eu fiz há um tempo atrás era sobre o seguinte: como copiar o seu banco de dados sem corromper o arquivo de backup. Tá? Então foi passado com base na documentação certinho, só que falta um pequeno detalhe naquele vídeo, tá? Então eu vou te mostrar como que foi feito naquele vídeo para você não ficar perdido e vou te mostrar como que a gente faz para poder acessar o arquivo de backup depois da cópia, tá? Porque normalmente quando faz só aquele primeiro procedimento que foi passado no outro vídeo, que eu vou mostrar aqui para vocês, o arquivo de backup fica travado, beleza? Então, como que a gente faz para poder acessar esse arquivo de backup? É isso que a gente vai ver agora, então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então, olha só, para início de conversa, eu tenho aqui os meus bancos do Firebird, todas as versões que eu tenho, inclusive a 3.0, beleza? Eu vou trabalhar com a 3.0 aqui porque foi o mesmo que eu trabalhei da outra vez. Beleza, então eu vou fazer o seguinte, ó. Para eu copiar esse arquivo aqui, basta dar um Ctrl+C, Ctrl+V, certo? Só que se o seu banco de dados estiver em utilização, pode ser que durante a cópia, por se tratar de um arquivo um pouquinho maior, durante a cópia ele pode perder algum registro que está sendo inserido naquele momento, sabe? E aí pode corromper o banco de dados de destino. Pode ser que desatualize Generator, alguma coisa assim. Beleza? Então tá. Qual que é o comando então que eu passei no outro vídeo? Vou abrir com o meu IB Expert já conectado nessa base aqui do Firebird 3.0, tranquilo? Aqui abaixo eu já tenho um registro da 3.0, que é a cópia que eu vou fazer ainda, tá? Eu deixei aqui registrado só para a gente não perder tempo com isso, beleza? Então tá, dentro dessa conexão aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, alter database begin backup, tá? E no caso do IB Expert ele até completa aqui para mim, ó, colocando o end no final, mas não é isso que eu quero, tá? Então tira esse end daqui e deixa só assim, begin backup. Vou dar um Ctrl D aqui e aí para você dizer que encerrou o backup, você coloca aqui como end backup. Tranquilo. Isso daqui vai fazer backup? Não. Ele vai travar a sua base para que ele gere um arquivo Delta. E naquele vídeo eu mostrei também como colocar um endereço da sua escolha para ser aonde o arquivo Delta vai ser gravado, beleza? Então, nesse caso aqui, eu coloquei para ele gravar aqui. Perceba o seguinte, eu vou rodar o comando aqui, ó. Deixa eu trazer meu IB Expert para cá. Deixa eu puxar ele um pouquinho, ó, só para você ver. Então aqui eu vou rodar esse Begin Backup. Qual que é o detalhe, como funciona isso daqui? Você inicia uma transação, na hora que eu dou F9 ele inicia sozinho, ele roda e aí eu preciso comitar a transação, certo? Comitei, o que vai acontecer? Olha aqui, já apareceu o arquivo Delta aqui, certo? Então significa que todas as alterações da minha base vão passar a ser gravadas dentro do arquivo Delta, que é um arquivo bem menorzinho, certo? E aí, como a minha base agora ela está travada, essa base aqui está travada, ela pode ser copiada sem problema nenhum. Então vamos lá, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e aí ele vai ficar com aquele nome de exemplo FB 3.0 cópia, beleza? Então é esse nome que eu quero, tranquilo. Terminei de fazer a minha cópia com segurança, daí eu venho aqui no meu IB Expert e rodo esse segundo cara aqui, que é o End Backup, que ele inicia uma transação, roda esse comando e eu dou o End Backup aqui, e o que ele faz na hora que eu dou um commit? Ele pega esse arquivo Delta e junta de volta dentro do arquivo original, beleza? Então, commita a transação e beleza, sumiu o arquivo Delta, tranquilo? Então, olha só, eu já tenho toda a minha cópia feita com segurança. Porém, o detalhe que eu não passei no outro vídeo, que entra aqui, e é muito importante você saber para você poder utilizar o arquivo de backup, é esse daqui, olha só. Esse arquivo aqui, ele foi copiado no momento que essa base aqui estava travada. Lembra que eu rodei o Begin Backup? Então eu travei a minha base, ele gerou o arquivo Delta e aí eu fiz a cópia. Beleza, significa o quê? Que esse cara aqui, ele está travado também, certo? A minha cópia de backup também está travada e também precisa de um arquivo Delta, certo? Só que o arquivo Delta não existe mais. Então, olha só o erro que vai acontecer. Vou tentar conectar aqui, ó, nessa base de dados, certo? FB 3.0, cópia. Vou tentar conectar e olha o erro que acontece. Ele fala que não consegue encontrar o arquivo Delta, olha só. Ele tenta encontrar o arquivo Delta porque essa base aqui está travada. Como que a gente sabe que realmente a base está travada? Primeiro, você está tentando achar o arquivo Delta e olha só, ele fala que dá erro na hora de tentar e fala que o sistema não pode encontrar o arquivo especificado. Beleza. Como que a gente faz então para saber mais detalhes? Eu vou abrir aqui meu prompt e aí dentro da pasta raiz do Firebird 3.0 eu tenho o gstat, certo? O gstat eu posso observar quais são os dados do cabeçalho, por exemplo, da minha base, que é o que eu quero ver agora. Então, -h para mostrar só o cabeçalho, sem mais informações. E aí eu vou colocar aqui o caminho da minha base. Qual que é o caminho da minha base? Deixa eu vir aqui na minha base, botão direito aqui com o Shift segurado, copiar como caminho, e aí eu vou colar ela aqui. Beleza. Vou dar um Enter aqui, ó, e observe.
a gente tem aqui nos atributos informando que o Forced Write está ativo e tem o Backup Lock, ou seja, está travado para fazer backup. E isso, lembrando, eu estou apontando para a minha base cópia, certo? Então, significa que se esse arquivo aqui está travado como cópia, eu não consigo acessar ele. Então, qual que é o meio da gente destravar essa base aqui, certo? Então, existe um meio que é o seguinte, através do NBackup, certo? Então, o NBackup, ele tem algumas informações. Deixa eu mostrar aqui para você que é o seguinte, olha só. O NBackup, ele tem aqui, ó, o lock, certo? Que é a opção para você travar a base, e tem o unlock, que é a opção para você destravar a base. Só que, olha só, o lock, ele vai travar a base da mesma forma que a gente fez com o Begin Backup, certo? Então, ele vai se conectar no banco de dados, vai abrir uma transação, vai executar o Begin Backup, vai comitar a transação e vai desconectar da base. São esses os passos que ele vai fazer. O unlock vai fazer a mesma coisa que o lock, porém rodando o end backup. Mas veja bem, a gente não consegue se conectar nessa base. Então, se eu tentar usar o unlock, eu vou receber o mesmo erro. E para isso, pensando nisso, o pessoal do Firebird também fez uma outra opção no end backup, que é utilizar o parâmetro F, que é esse fix app, certo? Então, o parâmetro "-f", ele vai fazer o quê? Ele vai destravar o banco de dados, só que ele não vai se comunicar com o banco de dados, ele não vai se conectar com o banco. Ele vai só abrir o arquivo, como se fosse editando lá com o editor Exa, por exemplo, certo? Então ele vai abrir o arquivo, vai trocar essa flag de banco travado para backup para destravado, certo? Então ele vai eliminar essa flag de lá e aí ele vai fazer isso, certo? E isso está na documentação do Firebird, eu que não me atentei em passar isso no vídeo anterior, tá? Então, olha só, o que eu vou fazer aqui então? Vou usar o nbackup, tá? nbackup.exe menos user sysdba menos password master key. Vou colocar aqui, ó, "-f", que é o fixup, tá? No caso do Windows aqui pode ser minúsculo, não tem problema. No Linux talvez ele peça maiúsculo. Tá, então "-f", e eu digo qual é o caminho do banco. Vou dar um Ctrl V aqui para ele colocar o caminho do banco, certo? Vou dar um Enter e olha só, não aconteceu nenhum erro. Vamos rodar o gstat de novo? Então, vou colocar aqui, ó, os comandos lá de cima. Deixa eu ver, gstat "-h", esse cara aqui. Vou dar um Enter e perceba que agora só está o Forced Write, ou seja, destravei a minha base. Então, se eu simplesmente tentar conectar nessa base aqui agora, na base cópia, vamos lá no IBExpert e tentar fazer conexão. Vou desconectar aqui da minha base normal e tentar conectar nessa daqui. Olha só, pronto, já consigo acessar o meu banco de dados. Então, não precisa se preocupar porque a cópia continua sendo válida, certo? No vídeo anterior eu não tinha me atentado nesse detalhe de que precisava rodar isso, mas agora está solucionado aqui toda essa situação, beleza? Deixa eu só achar aqui na documentação, olha só, para você ter uma ideia de que isso realmente está na documentação, certo? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para a gente, vou diminuir a tela para poder caber na área de gravação, certo? Então, olha só, eu tenho aqui, ó, como que funciona o nbackup-l, que é exatamente, ó, conecta na base, começa uma transação, roda o begin backup, certo? E aí faz o commit da transação e desconecta. O "-n" faz a mesma coisa, só que mudando o passo 3 para end backup, beleza? Que é esse passo aqui, ó, certo? Então tá, e o "-f" funciona diferente. A base que você copiou é aberta, certo? Então ele faz a leitura do arquivo, ele abre o arquivo para a escrita, né, no caso. Dentro do arquivo, ele procura a flag aqui, ó, nbackup state staged e muda para nbk state normal, certo? Então, nesse caso aqui, mudando essa flag, ele destrava a base e aí, por fim, ele fecha o arquivo aqui e aí você está pronto para utilizar o seu arquivo de backup caso precise. Já a documentação extra do Firebird, deixa eu copiar isso daqui, ó, vamos procurar aqui junto, tá? Firebird, vou dar um Ctrl V, ok, tá? Vamos lá, procurar aqui. Eu digitei errado, mas tem aqui o comando alter database, begin backup, e ele tem aqui, só informando isso, ó, o begin backup libera a sua base para fazer uma cópia através de qualquer forma, através do sistema de arquivos, certo? Então você pode simplesmente dar um Ctrl C, Ctrl V, ou fazer da forma que você quiser, né? Rodando aqui o begin backup, o end backup faz o quê? Ele destrava a base de origem e fala aqui sobre o arquivo de diferença, que é o arquivo delta, tá? A partir daqui não tem mais nada informando. Então por isso que eu acabei não me atentando em falar para vocês no vídeo sobre a recuperação do arquivo de backup, a liberação do arquivo de backup. Mas agora está resolvido, agora você já sabe como é que a gente faz para poder acessar o arquivo de base simplesmente utilizando o nbackup. Beleza? Ah, outra coisa, então ao invés de eu conectar manualmente na minha base e utilizar esse comando begin backup e end backup, eu posso utilizar o nbackup utilizando os parâmetros L e N, que é lock e unlock,
Pode sim, tá? Você pode utilizar ao invés de fazer a conexão na base manualmente, tá? Então você pode simplesmente chamar o NBCAP com esses parâmetros e aí você consegue fazer a mesma coisa, mesma cópia de arquivo sem problema nenhum. Beleza? Então o vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, que é extremamente importante para o canal. E se você não quer perder outros vídeos como esse, dá uma olhadinha lá no canal do Telegram. Lá tem uma lista de muito vídeo no canal, cara, muito, já tem 1 ano e meio de canal, tem muito vídeo lá. Tudo linkado para você assistir no YouTube, no Facebook, fácil de pesquisar e você fica sabendo de todos os próximos vídeos que vão acontecer no canal, incluindo live, podcast, evento, qualquer coisa que tiver de diferente aí no canal, você vai ficar sabendo porque o Telegram não falha em te notificar. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau.